Saúde é Diet. Os produtos Saúde estão lançando um produto para alimentar sem engordar. Leite pasteurizado, desnatado, Saúde, já no mercado. Experimente. Leite pasteurizado, desnatado, Saúde. É puro leite, é pura saúde. Quem tem rádio ouve Minas AM. O que você gosta de ouvir, você só ouve na Minas! Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC significa solução rápida para problemas de chaves, cadeados, velocímetros, tacógrafos, boias, rodoar, medidores de temperatura e combustível e chaves na hora. Chaveiros ABC são 2 lojas para oferecer produtos de primeira qualidade e serviços com profissionais que você pode confiar. Chaveiros ABC, 1º de junho, 685, fone 221-9288 e Rua Goiás, 2491, telefone 221-6636. Maclum, compra e vendas de máquinas de costura industriais novas e usadas, assistência técnica especializada, agulhas, peças e aparelhos em geral. Maclum, bom atendimento e competência. Avenida 7 de Setembro, 455, fone 221-6418. Não faça planos sem a Unimed. Ao decidir por uma assistência médica para você e sua família, pense naquela que oferece o que há de melhor, respeito pela vida. Só a Unimed tem estrutura para garantir um alto padrão em medicina, com a livre escolha de médicos e serviços credenciados. Só a Unimed tem real cobertura nos procedimentos mais sofisticados em todo o Brasil. Só a Unimed tem um perfeito sistema de remoções aéreo médico e terrestre com cobertura em todo o país. Isso significa total proteção para quem você mais gosta. Consulte-nos hoje mesmo. Nossos representantes o visitarão sem compromissos. 222-5240. Unimed, Sistema Nacional de Saúde. Rua Rio de Janeiro 767, Divinópolis. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue alterar-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais estranhados campos da emoção. Portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento, em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar
examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir, e servir é fazer luz. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que sua luz possa iluminar o nosso entendimento, dilatando a nossa compreensão, para que a mensagem espírita possa adentrar em nossa vida, nos transformando dia a dia nesta grande jornada evolutiva do espírito imortal. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro pela sua Rádio Minas, sob o patrocínio de Chaveiros ABC, Cactus, Macom e Unimed. Este programa é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Apoio AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Apresentação Carlos Henrique e Eduardo. É com muita alegria que estamos de volta nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. Aqui você também participa deste programa, bastando telefonar para 222-0001 e 222-0002, dando suas sugestões, tirando suas dúvidas e concorrendo a um livro espírita no final deste programa. Bom dia, amigo ouvinte, estamos começando então mais um Projeto Futuro. Em nosso programa de hoje, contamos com a presença dos nossos estimados companheiros Arley Xavier e Maria Helena. Hoje falando sobre a parábola do semeador e a vida e obra de Paulo de Tarso. E não se esqueça que no segundo bloco deste programa a gente vai estar levando até você o sorteio do livro espírita. E hoje o livro que nós estaremos sorteando é o livro dos médiuns. Bastando para isso você ligar para 222-0001 e 222-0002. Você pode participar, além de concorrer ao livro espírita, você pode também tirar as suas dúvidas, dar suas sugestões, fazer perguntas e participar deste programa que é feito realmente para você, amigo ouvinte. Hoje, então, vamos começar com Arley Xavier. Bom dia, Arley. Bom dia, companheiros. Bom dia, ouvintes. Hoje é uma manhã que está o sol aí sem força para sair, né? Pelo menos o pessoal que está em casa para ficar aí sem o trabalho, né? Descansando no final de semana, está com uma certa preguiça de levantar, mas vai nos escutar hoje sobre um tema muito interessante que nós estamos trazendo para vocês. Portanto, bom dia para todo mundo. É com muita alegria que a gente está aqui com o Arley. A gente agradece desde já a presença dele. E hoje, então, amigo ouvinte, dia 17 de janeiro de 98, falando sobre a parábola do semeador. Arley, como que é realmente a parábola do semeador? Às vezes alguns dos nossos ouvintes podem não ter nem conhecimento bem formado do que seja essa parábola. Como é a parábola do semeador? Interessante que a própria palavra parábola, né? Antes da gente mostrar o que é a parábola do semeador, Jesus usava muito essa técnica. Ela é muito interessante porque a parábola, ela é a colocação, né, uma comparação de uma certa história com os acontecimentos diários que nós temos. Então essa parábola, ela quer ensinar algo que para nossa compreensão possa ser difícil se ela for falado de uma certa forma, dentro do palavreado técnico normal. Mas o que acontece? A parábola, então, são ensinamentos espirituais que Jesus queria passar, mas que para que a criatura, de acordo com sua estrutura espiritual, sua maturação espiritual, ela pudesse entender, ele comparava essa história com acontecimentos do dia a dia comum, né? É uma história de comparação para que a pessoa possa assimilar um ensinamento muito profundo. E Jesus, então, como você disse, como é a parábola do semeador, ele lançando essa técnica de contar, né, de ensinar, ele fala sobre essa parábola do semeador,
que é o seguinte: nós vamos encontrá-la em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8. Então, nesses 3 evangelistas, nós vamos ter referência a essa parábola. E começa o seguinte: interessante que Jesus, onde ele estava, sempre uma multidão muito grande o envolvia, né? Cercava Jesus. Parece que aonde há uma criatura que tem muita coisa a ensinar, a doar, parece um magnetismo, né? Aonde há uma luz, os insetos em torno daquela luz maravilhosa. E Jesus também não deixava de ser assim. As criaturas eram atraídas pelo próprio magnetismo da sua personalidade, dos seus ensinamentos, e ele estava envolvido por uma grande multidão. E foi interessante a ideia que ele teve. Como ele estava muito envolvido, ele subiu num barco e foi um pouco mais afastou-se um pouco da margem para que ele pudesse ser mais visível e melhor entendido, né? O pessoal ficou à margem e ele ficou dentro de um barco um pouco afastado da praia, aonde pudesse ser ouvido e visto. E ele começa a ensinar essa parábola do semeador com o seguinte teor: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Aqui é ao vivo, então os erros não tem jeito de ser corrigidos, né? Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra é pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Esse é o segundo solo. O terceiro solo: outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Bom, essa é a parábola do semeador, está apresentada para os ouvintes, né? Isso aí. Agora, o que é interessante das parábolas é que sempre tem um teor de ensinamento muito grande dentro das parábolas, né? E a gente queria saber, então, detalhadamente o que seria o ensinamento que Jesus quis passar com essa parábola, através dessa parábola. Então, quem foi que saiu a semear? Quem seria o semeador, vamos dizer assim? Como nós já vimos, todo o ensinamento da parábola, a gente tem que ver o que é semente, o que é solo, não é? Quem que é o semeador, aonde é esse local. Tudo é uma comparação. Então nós temos que ver na nossa vida diária quem é quem, o que é, né? O que é que. Então, no caso, quem foi que saiu a semear, nós podemos ter certeza que foi Jesus. O próprio Jesus, então. O próprio Jesus que saiu a semear. Mas vamos ver aonde que ele semeou, né? O que será? O que significa então essa semente na expressão de Jesus, né? Essa parábola já está sendo semente, né, nos nossos corações. Mas o que significa a semente na expressão dele, na expressão do nosso mestre Jesus? Já que Jesus é o semeador, evidentemente quem semeia está semeando algo, uma semente. Não é justo? Não é correto? Lógico. Essa semente é a palavra dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, o ensino das coisas, dos assuntos espirituais. É todo o Evangelho. Jesus saiu a semear algo. Esta semente que ele está semeando nada mais é do que os seus ensinamentos, a sua maneira de ensinar as coisas espirituais. Interessante que existe o semeador, que é Jesus, existe a semente, que são os ensinamentos dele, mas existe o solo, que nós falamos também.
né? Foram vários tipos de solos aonde foram lançadas essas sementes. Agora, interessante que nós começamos a entender, fazer o paralelo, né, da situação real do solo, semente, semeador, com os ensinamentos de Jesus, esse paralelo aí. Então, sendo Jesus o semeador, sendo a semente né, os ensinamentos dele, o solo, a gente deduz que nada mais é do que os que ouvem, ou seja, os que recebem os ensinamentos. Interessante que ele mostra vários tipos de solos, não foi isso? Foi o que caiu à beira do caminho, o que caiu em solo pedregoso, né? E os que caíram entre os espinhos, o que caíram em terra boa. Bom, nós vimos 4 tipos de solos, e esse tipo de solo nada mais é que o próprio homem, o próprio espírito aqui na terra, em processo evolutivo. Mas essa semente, esses ensinamentos caem dentro do nosso coração de maneira diferente. Ele está mostrando 4 maneiras diferentes de como é que essa semente do ensinamento caiu dentro de nós. Então, na comparação de Jesus, os diferentes tipos de solo quer dizer que as pessoas não são iguais. Cada um recebe, né, esses ensinamentos de maneira diferente, e cada um está num grau de evolução diferente, pensa e sente de um modo diferente. Há resultados então da germinação desses ensinamentos, dessa semente, de maneira diferente, não é isso? Isso. Então nós queremos saber agora o que seriam esses solos, que aí é um ensinamento mais a respeito de nós mesmos, então, né? Nós somos o solo, a maneira que nós vamos então receber essa semente. O primeiro solo que a gente queria saber é aquele que caiu, a semente, o que representa a semente que caiu à beira do caminho. Interessante, o próprio símbolo aí que já coloca, né, à beira do caminho. O caminho leva a algo, evidentemente que esse caminho leva a Jesus, leva a um objetivo X. E essas pessoas que estão à beira do caminho, quer dizer que não estão o quê? Na direção certa. Mas interessante que as sementes, esses ensinamentos, são lançados para todos, aqueles que estão dentro do caminho e à beira do caminho. Indistintamente, todos vão ter a oportunidade de receber essa semente. Só que tem que estas sementes que foram lançados à beira do caminho, lançados no coração daquelas criaturas, são os que não entendem e, portanto, não dão valor aos ensinamentos recebidos. Olha, existem pessoas que eles não querem saber nada em relação ao aprimoramento espiritual, nem sabem o que é isso. Se isso leva a algum objetivo, querem viver o dia a dia, né? O que mais interessa a essas criaturas são isso. São pessoas que estão à beira do caminho, vamos dizer assim, para um objetivo que é o aperfeiçoamento. E esses ensinamentos também são lançados para eles, para essas criaturas que estão à beira do caminho. Mas por que será que essas pessoas que são lançadas esses ensinamentos à beira do caminho, dessa semente, não entendem? Nós vemos pelo seguinte, vamos deduzindo, pela questão do pequeno grau evolutivo dessas pessoas. Isso que torna a falta de interesse dessas pessoas. Elas não têm a maturação suficiente para assimilar, para entrar em sintonia com esse objetivo. Para eles não querem dizer nada, né? Ouve as ideias sublimes, elas penetram em seus ouvidos, mas não chega ao alma, não chega ao profundo da alma dessas criaturas. E o que acontece então? Acontece que a própria parábola do semeador, ela diz o seguinte, e semeando parte da semente, caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Ora, o que quer dizer essas aves, esses pássaros que comeram? Nada mais significa que são os interesses
inferiores que nós temos, as nossas tendências de ligar as coisas materiais, né? Significa essa falta de interesse nosso, essa falta de maturação, que são essas aves que comem isso aí, que abafam essa semente, que eliminam essa semente, não deixa aquela repercussão interior que possa falar mais forte para dentro de nós. E nós achamos que, em relação à quantidade de terrenos diferentes que existe aqui no planeta Terra, que são os homens que estão aqui, tanto os encarnados como os desencarnados, grande parte das criaturas nós podemos falar com segurança que são à beira do caminho. Grande parte desses indivíduos não tem interesse mínimo, sintonia nenhuma com esse tipo de observação e de sintonia. A gente vê a ética de Jesus, o ensinamento evangélico dele, mas nós vemos o comportamento da maioria das criaturas, aonde, ligado às coisas materiais, são capazes de passar em cima das outras pessoas, são capazes de ofender, são capazes de matar, são capazes de tirar alimento da boca daquele que tem fome. Então, se Jesus prega o carinho, o amor, o respeito e a fraternidade, criaturas que agem desta forma, todos nós agimos. Mas tem gente que nem presta atenção que existem outras coisas que possam melhorar. São criaturas à beira do caminho. Os ensinamentos, se perguntarem, conhece os ensinamentos de Jesus? Já ouvi falar. Sabe o objetivo disso? Às vezes muitas pessoas, para a gente ficar melhor. Mas as pessoas são incapazes de ter a sensibilidade de usar isso para melhorar. E melhorar a humanidade. Esses, então, são o quê? Aqueles que receberam a semente à beira do caminho evolutivo, do caminho, né, para atingir o alvo. E as sementes que caíram sobre as pedras, será que nós estamos sendo terrenos pedregosos? Bom, e esses que caíram nos terrenos pedregosos, né, que poderiam ser, ainda fala o seguinte, onde essas sementes foram lançadas, nesse tipo de terreno cheio de pedras, é um terreno onde não há muita terra, há mais o que? A predominância das pedras, né? E pouca terra. E nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Existia terra no meio, mas é melhor que aquele da beira do caminho, que nem começa a florescer, né? A germinar. Este nasceu logo, mas olha aqui, logo porém que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Como o terreno era cheio de pedras, a planta cresceu logo, não tinha muita profundidade, as raízes eram insuficientes para sustentar esta planta. E o sol veio e queimou essa planta, que não tinha profundidade, as raízes, né, em solo profundo, onde pudesse buscar os elementos nutritivos. Agora imagine a pessoa que o terreno em si é pedregoso, né? Não tem o solo profundo. Essa pessoa não tem condições, vamos dizer, elas acolhem a palavra com alegria, os ensinamentos com alegria, mas a semente lá nasce logo porque a terra é pouco profunda e não tem essas raízes. É um entusiasmo com os ensinamentos no início, mas não aprofunda o conhecimento. É um interesse superficial em relação ao assunto. Logo, porém, que o sol nasce, queima-se, né? Sobrevindo uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, esse sol que queima, ele representa a perseguição, a tribulação do dia a dia nosso. Logo encontra uma ocasião de queda, a pessoa não tem estrutura, não tem raiz. Tão logo vem alguma coisa, a pessoa desiste, larga para lá, há queda disso aí, pela falta de raiz profunda. Por exemplo, as tribulações, nós poderíamos colocar as dores. Tão logo
Vem as dores, a pessoa larga tudo isso aí, despreza isso aí. As enfermidades, as dificuldades financeiras, não quer saber mais nada em relação a isso, né? Ou a perseguição, qualquer prejuízo em seus interesses ou hostilidades por causa de sua crença, a pessoa desanima, abandona, deserta, renega, ela não tem fé, certo? Então este é o terreno onde existe muitas pedras e pouca terra. A planta cresce, mas sem raiz profunda, que qualquer coisa derruba essa planta. A gente costuma chamar essas pessoas de popular fogo de palha, né? Exatamente. Cai fora. Agora existem outras pessoas, outras sementes e outras terras. A semente que caiu sobre os espinhos, como que fica isso aí? Vamos ver um pouquinho lá como é que fala sobre os espinhos. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Nós temos que ver o que é esses espinhos, né? E como é que foi sufocada. Que situação é essa que sufoca uma planta que cai entre os espinhos? Olha, entre os espinhos é aquela que ouviu bem, tem condições para entender, tem terra e até já nasceu algo nela. São criaturas que estão mais preparadas. Os espinhos, que serão? O que é esse espinho? São os cuidados do mundo, as riquezas, né? Os interesses nas atividades inferiores que a criatura tem. Então, essas atividades inferiores são os espinhos. Ela ouve com interesse, coloca aquilo ali dentro do coração, mas os interesses inferiores, o que vão fazer? Vão sufocar essa planta que está nascendo. Cresceram, os espinhos cresceram e a sufocaram e a tornam infrutuosas. Não há fruta, ela abafa isso aí. Isso é, ocupa a pessoa de tal modo esses interesses, esses espinhos da vida, né, que ela nada produz de bom. E conforme o que já se sabe e entende das coisas espirituais, ela vê, ela percebe, mas as tendências do dia a dia abafa essa luz que está dentro dela, essa planta que está germinando. Nós, para o ouvinte que está chegando agora, programa Projeto Futuro, falando hoje sobre a parábola do semeador. Continuando sobre a parábola do semeador, falando com Arley Xavier. Mais uma pergunta, Arley. Na parábola, além desses três solos, existe um outro solo, né? Além da beira do caminho, as pedras, os espinhos, existe na palavra de sementes que foram lançadas em terra boa. Como interpretar, então, essa parte da terra boa, do solo agradável à semente? Vamos recordar um pouquinho lá na parábola que Jesus contou sobre como é que essa terra boa funcionou. Vamos lá. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Tá? Mesmo essas sementes que caíram em terra boa, cada um teve o quê? Uma produção diferente ainda. Olha que coisa interessante. Então, olha aqui, a terra boa é o que ouve e compreende. O adepto sincero, que reconhece a grandeza dos ensinamentos de Jesus, que pratica, não fica só na teoria, ele vai produzir frutos da teoria que ele aprendeu, ele vai colocar na prática, ele vai produzir frutos, e cada um de acordo com a maturação e o tipo de terra boa que ele tem, umas vão produzir mais do que as outras. Então deram frutos, desenvolve-se espiritualmente e põe em prática o que eles aprenderam. Interessante que esse 100 lançou-se uma semente e reproduziu 100 outras sementes, né? Vamos dizer assim, lançou-se uma semente, 60, produziu 60 vezes mais. Lançou-se uma semente, produziu 30 vezes mais. Então uma produziu 100, outra 60 e outra 30 por 1, certo?
A produção, nós já vimos, mesmo em terra boa, não é igual. Cada um produz quanto pode e quanto quer. Cada verdade aprendida pode ser empregada em muitos atos bons. O trabalho da caridade, o trabalho do amor, da fraternidade, da ajuda. Este é a semente em terra boa, o ensinamento na terra boa, né, que germina. Agora nós gostaríamos de deixar para os companheiros que estão nos ouvindo aqui o seguinte questionamento. Evidentemente que Jesus está nos falando que todos nós somos solos, que estamos recebendo esses ensinamentos. E perguntamos, que tipos de solos nós somos? Quais desses solos que foram... Você, amigo ouvinte, pode ligar para nós, aproveita os comerciais para ligar para a gente, dando a sua sugestão, fazendo sua pergunta e concorrendo ao livro espírita. Até já. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, cactus, a sua moda agora, cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC significa solução rápida para problemas de chaves, cadeados, velocímetros, tacógrafos, boias, rodoar, medidores de temperatura e combustível e chaves na hora. Chaveiros ABC são 2 lojas para oferecer produtos de primeira qualidade e serviços com profissionais que você pode confiar. Chaveiros ABC, 1º de junho, 685, fone 221-9288 e Rua Goiás, 2491, telefone 221-6636. Maclon, compra e vendas de máquinas de costura industriais novas e usadas, assistência técnica especializada, agulhas, peças e aparelhos em geral. Maclon, bom atendimento e competência. Avenida 7 de Setembro, 455, fone 221-6418. Não faça planos sem a Unimed. Ao decidir por uma assistência médica para você e sua família, pense naquela que oferece o que há de melhor, respeito pela vida. Só a Unimed tem estrutura para garantir um alto padrão em medicina, com livre escolha de médicos e serviços credenciados. Só a Unimed tem real cobertura nos procedimentos mais sofisticados em todo o Brasil. Só a Unimed tem um perfeito sistema de remoções aéreo médico e terrestre com cobertura em todo o país. Isso significa total proteção para quem você mais gosta. Consulte-nos hoje mesmo. Nossos representantes o visitarão sem compromissos. 222-5240. Unimed, Sistema Nacional de Saúde. Rua Rio de Janeiro 767, Divinópolis. Você sabia que a palavra demônio tem origem do latim demo, provindo do grego daimon, que quer dizer gênio, sorte, destino, manes? Daimons, tanto em grego como em latim, se diz de seres incorpóreos, bons ou maus, aos quais se atribuem conhecimentos e poder superiores aos do homem. Nas línguas modernas, o termo é geralmente tomado no mau sentido e sua acepção se limita aos gênios malfazejos. Segundo a crença vulgar, os demônios são seres essencialmente maus por natureza. Ensina-nos a doutrina espírita que Deus, sendo soberanamente justo e bom, não poderia ter criado seres voltados ao mal e infelizes por toda a eternidade. Ainda de acordo com eles, não há demônios na absoluta e restrita acepção da palavra. O que há são apenas espíritos imperfeitos, que podem melhorar-se por vontade e esforços próprios. Se o termo não implicasse a ideia de uma natureza perpetuamente má, os espíritos da 9ª classe poderiam ser considerados como verdadeiros demônios. Bem, amigo ouvinte, estamos agora no segundo bloco do nosso programa. Lembrando que a sua participação é muito importante através dos telefones 222-0001 e 222-0002. A partir de agora, estamos com Maria Helena
falando sobre vida e obra de Paulo de Tarso, esse homem que foi um grande pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Eduardo. É um prazer muito grande estar aqui no Projeto Futuro na manhã de hoje. O prazer é todo nosso. Desde já a gente agradece a sua presença, que sempre vem aqui nos ajudar nos nossos estudos. Primeiramente, vamos falar, então, identificar quem é essa pessoa, né? Paulo de Tarso. A gente ouve muito falar de São Paulo e às vezes não liga que é a mesma pessoa, né? Paulo de Tarso. Os costumes religiosos acostumam a chamar de santo ou são os santos dessas épocas, né? Quem foi Paulo de Tarso? Eduardo, Paulo de Tarso foi filho de um tecelão humilde da cidade de Tarso, daí o nome dele, que através do esforço e do trabalho se tornou um rico comerciante. Quando menino, Paulo aprendeu com o pai o ofício de tecelão, que muito lhe foi útil na sua idade adulta, quando teve que prover o próprio sustento. Mas Paulo cresceu e foi educado para assumir uma posição de relevo dentro da administração do povo judeu. Ele foi educado para se tornar um doutor da lei, um rabino. Ele era um grande orador, defendia ardentemente a lei de Moisés, sempre desejoso de submeter a todos aos princípios dessa lei. Diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão que Paulo possuía uma máscula beleza, olhos profundos e percussientes, próprios dos espíritos, dos temperamentos apaixonados e indomáveis, homem franco, de grande orgulho, mas possuía um caráter íntegro e enérgico. Saulo foi quem iniciou a repressão, humilhação e flagelações impostas aos primeiros apóstolos e aos apóstolos e aos primeiros cristãos. Eles os chamavam de mistificadores e falsos dramaturgos. Mas foi esse mesmo homem que cumpria a lei energicamente, com tanto rigor, que um dia se converteu e foi, como disse a parábola estudada hoje, a terra fértil, que depois de conhecer a mensagem de Jesus, deixou que a semente brotasse, dando vários frutos. Paulo, ou Saulo, foi o grande pregador e divulgador da doutrina cristã, sempre lutando para que essa não fosse mistificada ou deturpada. Ele lutou até seu último momento, incessantemente, para que a mensagem do Cristo fosse levada a todos. Ele foi, como nós já dissemos, a terra boa, mas ele semeou, foi um grande semeador, e semeou num caminho, no espinho, no pedregal e na terra boa, vendo os frutos sempre se multiplicarem, mas nunca, Eduardo, isso é muito importante, porque ele nunca se esqueceu de cuidar do seu cultivo. Saulo foi e é o nosso exemplo. Por quê? Era um homem cheio de conceitos, enraizados, de uma personalidade muito forte, um homem que mandou apedrejar, que não aceitou as ideias de Jesus, que o negou, que humilhou os apóstolos, mas que ao tomar conhecimento dessa mensagem, abriu mão do poder que ele tinha, do prestígio e de si mesmo, reconhecendo e assumindo seus erros, e se transformando no grande apóstolo dos gentios, vivenciando humildemente as lições do Cristo. Esse é Paulo. Certo. Só que no decorrer da explicação aí você falou de Saulo. Por que Saulo e Paulo? Qual é a distinção desses dois nomes? Se é a mesma pessoa? É a mesma pessoa, Eduardo. Saulo é um nome que Paulo recebeu quando foi registrado, vamos dizer, como seria hoje. Vai lá e registra, o pai escolheu o nome, então esse é o nome recebido dos pais. Depois da conversão dele, da conversão de Saulo, ele se tornou um operário, vivendo da profissão ensinada pelo pai de tecelão, mas compreendendo que a situação não lhe permitia grandes projetos de trabalho. Aquele homem acostumado às sinagogas cheias, o grande orador, estava humildemente ali, se contentando apenas em testemunhar sua mudança diante dos amigos. O doutor orgulhoso, agora um humilde tecelão.
Mas Saulo iniciou seus trabalhos dentro da seara cristã junto com um companheiro chamado Barnabé, na igreja de Antioquia. Foi a segunda igreja fundada pelos apóstolos. E foi de lá que ele partiu junto com Barnabé para levar a mensagem aos gentios, onde quer que se encontrasse. Mas nessas viagens que eles empreenderam para levar a mensagem, certa vez na ilha de Nearrafos, ele foi procurado por um procônsul chamado Sérgio Paulo. Este procônsul estava muito doente, com uma doença muito grave, e procurava a cura dessa moléstia. E Paulo, conversando com o procônsul, fez com que ele se convertesse e, além disso, que ajudasse a Paulo e a Barnabé na formação e construção da primeira igreja filha do trabalho direto de Paulo. Tudo isso impressionou muito o companheiro Barnabé. E além disso, o fato de Saulo citar outra doença que o procônsul havia tido em outras épocas e como ele havia se curado, isso tudo só o procônsul tinha conhecimento, mas principalmente a conversão do chefe político impressionou a Barnabé, que questionou a Saulo se na conversão dele, Ananias não havia lhe sugerido uma mudança de nome, porque naquela época muitos trocavam de nome quando se convertiam ao amor de Jesus. Era uma forma de assinalar que, desse modo, a sua separação dos enganos fatais do mundo, né? Quer dizer, ele teria se transformado. Saulo, no entanto, responde que na época ele não quis se valer desse recurso. Mas a transformação naquele dia do governador, toda a inspiração que ele teve, quer dizer, todos os acontecimentos daquele dia levaram Saulo igualmente a procurar um motivo de permanente lembrança daquele momento tão importante. A primeira igreja, né? Tudo estava surgindo daquele fato. E Saulo, vendo no procônsul, né, o grande político, um benfeitor, o que estaria beneficiando ele em sua empreitada, sem trocar formalmente o seu nome, passou a assinar ao modo romano. Então isso quer dizer o quê? Que o nome Paulo e Saulo é o mesmo nome, apenas de modo diferente, o modo romano. E onde no livro a gente encontra Barnabé falando o seguinte: muito bem, entre Saulo e Paulo nenhuma diferença existe, a não ser o do hábito de grafia ou de pronúncia. E será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios. Então, neste fato é que se baseou a mudança do nome de Saulo. Apenas uma letra. Se trocou o S pelo P. E assim, Saulo, que havia servido tão bravamente Moisés, com o mesmo nome, continuou igualmente servindo Jesus. Não quis, diz ele no livro, que ele não quis mudar totalmente o seu nome, para poder lembrar de todo o mal que ele havia feito e desta forma se esforçar para fazer todo o bem ao seu alcance. Muito bonita essa história, né? Aconteceu troca de nomes com várias outras pessoas que a gente tem notícia. Estevão, Pedro foi chamado de Cefas também, né? Eles trocavam. Outra pergunta que seria assim: quando houve a conversão de Paulo, a conversão em si, a mudança de perseguidor para perseguido, vamos dizer assim, para escravo de Jesus? É interessante, é uma das passagens mais bonitas que tem dentro do Evangelho, assim, ponto pessoal mesmo de vista, porque a primeira vez que Paulo escutou falar sobre a mensagem de Jesus não foi no caminho de Damasco, foi através de Estevão, um grande orador cristão, a quem Paulo ordenou que fosse condenado e apedrejado. Então foi através de Estevão, a primeira pessoa que levou essa mensagem a ele. Depois, ele teve conhecimento novamente da mensagem de Jesus através da noiva, que era justamente irmã de Estevão, a quem ele abandonou quando descobriu que ela era irmã do homem a quem ele havia mandado matar. Mas o tempo passou
E Paulo voltou a procurar novamente a noiva, vencido, pelo grande amor que ele nutria por ela.